Muito boa noite, estamos entrando no ar a partir de agora para todo o estado do Rio Grande do Sul, no mês de novembro. É 1º de novembro de 2017, ou que seja, praticamente é carnaval. Sim. O ano já terminou. Natal já não tá sei quase se passando. você ganhou presente, você ganhou presente. Se você não ganhou presente, não vai ganhar eu mais. me apresentar antes do ano acabar. Tu vai te apresentar? Oh. Então, um minutinho. Fique conosco, nós estamos começando agora o Atualidades Pampa, deste dia 1º de novembro de 2017, com as notícias que marcaram esse dia, entre elas o que já mudou de novo com relação à carteira de motorista, que vai ser cassada e vai valer para o Rio Grande do Sul também. Mas Carla Krieger, como esse programa assim cada piscada de olho é um flash, né? Carla Krieger vai fazer uma apresentação no final de ano, aonde? Com o teu balé? Exatamente. Voltarei aos palcos. A notícia deste dia 1º de novembro. Então, a notícia do Atualidades Pampa deste dia 1º de novembro é esta em primeiríssima mão. Carla Krieger vai se apresentar nos palcos? É, exatamente. Então, por favor, Carla Krieger. Eu voltei a fazer balé agora em março desse ano, né? E voltei a fazer balé na Vera Bublitz, né? E vou me apresentar. Tem um balé adulto, né? Uma turma de meninas moças um pouco mais velhas, já mais maduras. Meninas um pouco mais moças. Exatamente, que eu vou fazer, vai ser a Esmeralda e eu vou ser a Cigana, né? Mas, então, é muito treino, muita dedicação e bastante esforço também. Mas faz parte, eu adoro, eu acho que as pessoas teriam que encontrar na vida algo que elas gostassem de fazer para que realmente desse prazer e elas não deixassem de fazer. Seja um esporte, nadar, correr, dançar, aquilo que a gente gosta de fazer e se dedica e tem um objetivo. Daqui a pouco também tem na natação, por exemplo, a competição Master, né? Sim. Então treinar durante um ano para participar de uma competição não para ganhar, mas para conseguir se superar. Eu acho que a superação pessoal ela é muito além de qualquer outra coisa, o que vale. E voltar aos palcos, coisa que eu fiz dos meus 5 anos aos meus 15 anos dançando balé, vai ser uma coisa assim que eu tenho certeza que vai preencher a minha vida, tem preenchido a minha vida, ainda mais com a Alicia, porque a Alicia também vai se apresentar. Também, que amor. Então é dia 26 de novembro. Só depois do dia 26 é que o ano pode acabar. Tá, então é assim, ó, dia 26 de novembro, é um domingo, né? Domingo. É um domingo no Teatro do SESI? Na Fiergs. No Teatro do SESI da Fiergs, lá na Fiergs, no Teatro do SESI, que horas? Às 3 da tarde. Às 15 horas, mas nós vamos... às 7 horas. Às 15 horas, 19, mas depois a gente vai falar aqui, certamente vocês terão, porque ele é aberto ao público, né? Claro, com certeza. Olha só, olha uma competição só. Gustavo Vitorino, que não está presente. Acho que o Gustavo Vitorino também está ensaiando para o balé, porque ele está com dor na coluna. É que eu já sei, ele vai ser o Corcunda de Notre Dame. Tá aí, ó. Esmeralda. Tá aí, ó, viu? Não vou falar Ele é o Corcunda, eu não ótimo personagem. que eu não posso falar quando o Gustavo não vem. Agora, quando eu viajo, que nem uma vez eu fui no Spa do Rio, por quê? o Gustavo disse horrores de mim aqui. Verdade. A Magda protege o Gustavo. Eu sei não que ele tá de protejo dor de o Gustavo coluna. de nada. Ele fez coisas que não pode fazer de costa e dói a coluna. Que é isso? Coisa que não pode fazer de costas? Como é que é isso? Eu não vou dizer, porque tu não deixa dizer. Não. Eu acho que não deve. Não, Então eu não vou dizer. Não Não parece. convém, Não convém. Se tu não estavas presente, melhor não falar. Olha aí, a loira desse negócio. Não, a loira tá demais. A loira tá demais. Não, a loira é demais. A loira muito é obrigada. demais. Mas demais também é a gente conseguir acompanhar as notícias. Pois não é que ontem, Carla Krieger, nós falamos sobre o assunto da carteira. Né, da carteira de motorista, com a infração, que você fica sem a carteira durante 6 meses e que isso só valeria para São Paulo. Pois não é que agora a saída, então, todo o regulamento, também é válido para o estado do Rio Grande do Sul, gente. Aquilo tudo que nós falamos ontem... Mas o que o Detran disse? Qual foi? O CONTRAN, que é o nacional, Conselho né? Nacional. É o Conselho Nacional. As regras são para todos os estados.
Sim, o Detran não sabia disso. Não é que o Detran não sabia disso. O Detran tinha, o nosso Detran aqui no Rio Grande do Sul, tinha um artigo, um diferencial que o Gustavo Vitorino tinha descontado ontem. Pois hoje pela manhã nós tivemos a notícia de que não, que todos os estados, afeta todos os estados, não é só o estado de São cidade de São Então Paulo. sempre pode piorar. Sempre pode piorar as coisas. Essa é a ou não é notícia. verdade? Ou não é verdade? Em compensação, o projeto, o PL 28, PLC 28, né? Que é que tramitou do app. exatamente dos apps, dos aplicativos, que ontem foi votado no Senado, teve algumas modificações. Com essas modificações, ele retorna para a Câmara de Deputados e as empresas de aplicativos comemoraram e teve de novo, novamente, confronto depois, né, da votação, porque as empresas e os motoristas de Uber e Cabify dos aplicativos comemoraram, já que algumas coisas foram retiradas do texto original, como, por exemplo, a utilização da placa, né, da placa vermelha. Exatamente, e que apenas um condutor poderia, e somente o dono poderia conduzir o carro, né? Então, esses dois artigos, enfim, da legislação foram retirados e, dessa forma, esse projeto volta para a Câmara e mais tempo leva para realmente uma regulamentação. Com a aprovação desta forma, as empresas de transporte comemoraram, dizendo que dessa vez o Senado escutou o que a população desejava e o que a população queria, então foi a favor da população, mas os taxistas não gostaram muito dessa decisão do Senado Federal. É que os taxistas não gostam da população, né? Eles gostam de tomar dinheiro da população. Sabe que a população não é mais imbecil para ter um serviço de péssima qualidade que tu arranca pagando R$6. Qual é a vantagem disso aí? Me explica qual é a vantagem. Um dia eu estava na WA, que é hoje a referência da noite de Porto Alegre, e tinha um táxi na frente e umas 60 pessoas esperando Uber. Ninguém quer andar de táxi. Nem é fashion andar de táxi. É laranja só Lamborghini. Imagina esses carrinhos laranja aí. Não é fashion. De Uber é muito fashion. Tu senta no banco de trás e pode dizer, pagar tem que ter um motorista da tua empresa. Eu ando de táxi, eu também sento no banco de trás. Eu também. Mas de Uber é mais legal. Mas tá sempre pegando... Não pega. É que tu fala como se andar de táxi não fosse mais fashion. Não é? Não é. Hoje em dia já mudou só isso. gosta de andar de Uber. Mas hoje em dia já mudou. Para quem tem uma diferença. Os táxis, eles já melhoraram muito o atendimento, já melhoraram em todos os aspectos por causa da concorrência. A gente vive falando aqui que a concorrência é saudável. E eu pego táxi todos os dias e eu não tenho do que reclamar. Eu não pego Uber. Então deixa eu fazer um comentário contigo, Chicão, e me corrijam se eu estiver equivocado. Mas a mim parece que não é que seja fashion andar de Uber. Tem algumas pessoas que andam de Uber e fazem de conta que é o seu veículo particular. E aí, para alguns, parece que é o seu motorista, que usam o Select. Exatamente. É completamente diferente. Aí as propostas são outras. Por isso que a Jéssica tá fazendo esse comentário, Chicão. Sabe? Não é que seja fashion. Eu, por exemplo... ando de Uber. Eu não pego Select, preto, não sei o quê. Eu pego Black. Mas... Eu vou numa festa hoje na WA de Black. Paga mais caro. Tu paga mais caro. E tem gente que pega, eu sei. Podendo, 10 pila a mais. Não, mas tá, Não Chicão. mas poder economizar, Mas gente. aí que tá, Chicão. Aí é que tá. Tem algumas pessoas que pegam o Black, mas não dizem que é Uber. Eu não digo. Então é tu. Aí faz diferença. Que é o motorista da família. Como a minha irmã tem motorista. Viu? Aí é por isso que por isso que ele não gosta do táxi. Não aparece o vermelhinho do táxi, né? Aí é pra fazer de conta que é um motorista particular. O Black vai me buscar no meu endereço é fashion, então o Black já ficou flash. Ok, então tá. Então agora tu entendeu por que ele não fala do táxi? O grande problema hoje em dia é o fato do Uber X, né?
que é o mais barato, não ter a qualidade que eles venderam no início de quando o Uber chegou no Brasil, de quando chegou em Porto Alegre. Caiu muito o atendimento do Uber, caiu a qualidade dos motoristas, caiu a qualidade dos carros. O Uber, esse que tu pega, com certeza vai ser bom porque é mais caro. Agora, o problema é quem não pode pagar mais caro. Mas mesmo assim é mais barato que o táxi. Não é? Eu achei. Tá, que o táxi na tarifa normal, mas hoje em dia já tem várias promoções eu pago de a metade, tem que bater um Gente, selfie comigo. deixa eu dizer Passar pra mulher dele, olha que eu tive só, no não, o carro. Chicão É comigo entra todo um approach que não entra nas outras pessoas. Tá bom, então é isso, Chicão. Aí que tá. Então não dá pra gente Não dá pra discutir. comparar comigo, eu sou uma ferrada. Isso, é aí que eu Essa é a quero diferença. chegar, Chicão Tofani. Cada um tem as É que suas nem o coisas. Vitorino. O Vitorino é tão perto de mim e tão longe do estado. Entende? Entendi. Marley Barcelos, qual a sua observação a respeito desse nosso comentário? Ouvindo atentamente aos Por senhores gentileza. na O mesa, que tu tava fazendo, senhor Marli? Chicão Tofani, eu estava viajando. Outra coisa, tá mas só lugar, que tu ficou meio pálido na tua viagem. Tu tava viajando de balão? Como? Balão, assim, Santos daquele- Dumont, Santos Dumont. Santos Dumont. Não, porque Santos Dumont. tu ficou meio 14 pálido, eu fiquei bis. preocupado. Não estou muito bem. A propósito desse assunto. O que eu acho... Não, eu estou falando do Uber Não, e mas dos o táxis. Marley sabe. Sim, vai, Uber fala. e dos táxis. Olha, Primeiro, tem lugar para todo mundo. Isso é ponto pacífico. Tem lugar para todo mundo. Falou a voz da verdade. Só que o Uber também tem que ser normatizado, o funcionamento do Uber. Não pode ser assim, né? Não. Se os taxistas têm as suas normas, os motoristas de Uber também terão que ter as suas normas. Também acho. Isso. É uma concessão que a prefeitura, que o governo está dando. Então isso tem que ser normatizado, senão daqui a pouco... como um cidadão vem reclamar. Esses dias eu estou no centro da cidade, o cidadão vem reclamar. Eu peguei o Uber, veio um Ford Ka, aquele Ka antigo. Mas eu não quero andar no Os caras Ford não Ka. entram lá dentro. O cidadão alto era um ex-policial veio me cumprimentar. Muito gentil, muito amável o cidadão. Cara, eu peço que o senhor fale isso lá, porque eu não quero pegar um carro. Aí ele não pegou, ele pegou um táxi que vinha passando. Eu ando só de táxi. Ando de táxi, tenho muitos amigos de táxi, pago todas as corridas, evidentemente. Eu acho que tem lugar para todo mundo. E tudo que disse essa menina aqui, a Jéssica, ela tem absoluta razão. Tudo depende da competência. Quanto mais concorrência e competência é a mesma coisa, quanto mais concorrência, mais competência, mais as pessoas se habilitam a fazer esse serviço. E quem paga tem que exigir. Nós temos um grave defeito aqui no Brasil. É verdade. Que as pessoas não reclamam das coisas. Eu não vou me incomodar. Não vai adiantar nada. Não faça isso. Se a sua escola está tratando mal o seu filho, você paga a escola, vai lá e reclame. Você tem que reclamar, porque tudo na vida você tem direitos e tem deveres. Aí hoje eu estava ouvindo o pessoal no centro ali falando e tal. Eles só falaram dos seus direitos. E as pessoas não falam dos seus deveres. cumprimentos, dos seus deveres, das coisas que elas têm. Nós temos deveres e obrigações de reclamar do serviço. Evidente. Então, a pessoa tem que reclamar. Tem que reclamar de qualquer... Vai no mercado, comprou um negócio, está vencido. Não leva aquilo ali, vai lá, mostra pro gente. Ok, isso aqui está vencido. Tá vencido. Como é que eu vou comer uma porcaria dessa daqui? Já, sabe? Até que eu estou exagerando, não vou ofender a pessoa e tal. Tem que haver uma revisão. Eu já fui vítima disso. Um dia eu comprei no mercado aqui de Porto Alegre, há muitos anos atrás, para fazer uma refeição, aquele lanche, como é que é? Uma espécie de salame, sei lá que era aquilo, coisa, lanche, não sei o que. Torpedo. Era torpedo, tipo Vitorino assim. Aí tu comprou farroupilha. Aí, cara, eu fiquei tão mal, que eu pensei que fosse morrer, né? Morrer. Diarreia, vômito. Que horror! Quem é que nunca teve diarreia? Eu já tive, Marli, te apoio, vai. Isso é besteira. Então, isso é tudo bobagem, todo mundo tem, né? Todo Essas mundo. coisas, todo mundo tem essas Foi que ele perguntou. Então, Quem nunca já pensou se uma criança de 3, 4 anos come uma porcaria dessas? Então a gente tem que pensar nisso. Reclame. Você tem direito. Quem paga tem direito. Direitos adquiridos. O dinheirinho, quando você
dê o dinheirinho. Eu aprendi muito em Portugal com os portugueses. Os portugueses é o seguinte, eles, um tostãozinho é deles. Eles estão pagos... Eu acho que eles são tontos. Eles não de tonto não tem nada. Nada. Eles são tenazes cobradores e pagadores. Ele está devendo 1 centavo, eles pagam. Eu admiro muito os portugueses, pelo menos nesse aspecto. E são cultos, hein? Dona Magda, eu queria dar um look. Deixa eu só concluir esse assunto das corridas. Não, é porque é uma coisa legal. Vou dividir com vocês uma coisa que eu recebi. Oi, amigos. A partir de hoje, sou influenciadora do Cabify. Estou dividindo com os telespectadores, nem sei se posso. Isso quer dizer que teremos descontos para novos usuários. Basta colocar o meu código DudaStreb e você terá direito a 2 corridas, 100% off, até R$10. Partiu, bora baixar o aplicativo e rodar por aí na maior segurança. A gente se vê, beijos. Era pra mim, mas eu resolvi dividir com vocês. É bom. Tá? Isso que a gente faz. Tá aí, ó. Os códigos são maravilhosos. Sabe? Então tá aí, ó. A Duda Streb, que é uma jornalista, uma amiga da gente, que trabalhava em TV, não sei o quê, agora ela tá fora. Ela me mandou aqui, então até vou tentar isso aí. E tem até alguns sites na internet, se tu jogar ali no Google, tem sites que reúnem todos esses códigos de todos esses aplicativos. E vocês têm vantagem. De graça, Chicão Tofani, desculpa. Eu queria dar 2 looks assim breves, sabe, Dona Magda, do seguinte. Primeiro, pro Estúdio Lore, que a partir de hoje vai cuidar do meu visual, o visual da cabeça e o visual da barba, da sobrancelha e para afinar os pés e as mãos, que é a nova moda. Parafina no meio dos dedos e dos pés facilita o seu caminhar. E um abraço ao meu querido amigo Jefferson Fricinal, que eu acertei com ele. De hoje em diante, o carro Lifan vai ser o carro que vai conduzir as modelos da camisaria XT para as fotos mês que vem em Punta del Este, em Jurerê, nas coleções Punta Manantiales, verano 2018 e Jurerê International também. Bom, e então eu quero aproveitar esse momento de congratulações e coisas e referências para comemorar e cumprimentar o nosso colega Chicão Tofani, que acabou de vender toda a sua primeira coleção das camisas XT. Exatamente. Né? Vendeu toda a sua primeira tiragem, toda eu tinha encomendado, fiquei, não consegui sem nenhuma, não consegui a minha. Mas sempre tem a mesma padronização, a branca e a preta e a azul marinho. E estamos lançando a camisa Réveillon, que tem uma camisa Réveillon branca, porque as coisas do Réveillon, o pai Paulinho disse que é branco, vermelho e preto. E não quer dizer que é as cores do ano, é a cor segundo a Umbanda. É isso. E essas camisas vai levar um axé especial do pai Paulinho, vindo da Bahia. Que legal. Então, assim, legal. Cumprimentos ao Chicão Tofani, que acaba de fazer o lançamento dessas suas camisas, nem fotografou ainda e já vendeu a sua primeira coleção. Tu tem que me prestigiar, querida. Pois é, como ele tá sempre ele cobra, né? Ai, Deus. Mas não, só que lembra de a tua sorte. Tu dá uma letra, eu quero passar o final de semana. E todos nós aqui, em especial por sermos mais chegados, mais próximos, queremos mandar um beijo muito carinhoso, muito especial a um amigo muito querido, muito especial nosso, que é o Léo Yushno. Eu já parabenizei ele. Não é parabenizar, um beijo muito afetuoso. O Léo hoje passa por um momento muito delicado, muito triste pelo falecimento da sua mãe. O Léo, que é um companheiro, amigo nosso, querido, está sempre junto conosco. A gente está junto também de coração, de pensamento e de carinho também ao Léo Yushno. Ele é parente do Zé Yushno? Sim, filho. Filho do Zé? O Zé foi um grande amigo que eu tive da Corolândia, época da Corolândia. Isso. Ele foi dono de rádio, eu trabalhei com ele, era dono da Rádio Cultura, antiga Rádio Cultura, que hoje não existe mais. Era uma rádio com programação altamente qualificada e o Zé era uma figura maravilhosa. Eu sempre comprava malas lá, umas malas de couro bonitas, umas frasqueiras. Frasqueira, olha que espetáculo. Era bonito, aquele material de primeira linha. Ele disse, leva isso aqui que é bom, guri. Né? Ele chamava sempre de guri, muito afetuoso. O Zé era uma grande figura, né? E a gente fica olhando o passado, essas pessoas todas que passaram pela nossa vida, e a gente vê, minha querida Magda, como a vida é curta. Que é a única reclamação que eu tenho da vida. Não tem nenhuma reclamação por todos os percalços, pelo caminho império, cheio de pedregulhos que eu atravessei toda a minha vida. Isso eu não tenho reclamação. Eu tenho reclamação de que ela passou
muito rápido. E a cada ano que passa, parece que é mais rápido, né? Mas a gente está vivendo mais, né, Marne? A gente está vivendo mais, graças a Deus. Eu não posso reclamar. Tu não pode, eu queria te dizer. Exatamente, já curtiu bastante, também aproveitou a vida, né? Tá, realmente. Esse aproveitou. Passa rápido, mas conseguiu aproveitar. Ultimamente não tem aproveitado muito. O Nenê não mandou um e-mail por pra incapacidade. Ele manda, mas ele não fez. Não, mas eu acho que deveria mandar, né? Carla, depois das acusações do Chico Tofani. Diz para a Jéssica, ele não escutou, graças a Deus. Diz para a Jéssica que tenho 72 anos e ando de Uber todos os dias. Não tenho tido, tenho tido sorte, sempre bem tratada e carros muito bons. É o que diz a Tânia. Tá, que ótimo. Muito feliz. O Enio Pila diz, cara bancada, não tenho nada contra o tal Uber. Até pode ser último, mas pagar 25% a eles, duvido que alguém aguente. Essa é a comissão deles, 25% que eles têm que repassar de cada corrida para a empresa Uber. E é muito, coisa. Eu tanto acho que alguns muito motoristas estão indo para os outros aplicativos, até para o Easy Taxi, porque o valor é menor. É menor. Táxi não gosta de fazer corrida de supermercado, já tem carro particular fazendo transporte de rancho por R$10. É espetacular, virei cliente. Zé da Cavalhada. Isso aí. Boa noite, criaturinhas maravilhosas. Somos nós. Que ótimo. Hoje estou aqui não só para elogiar vocês ou provocar o rei do CPF, Chicão, mas vamos rasgar cedinhas, não é mesmo? Coisa boa que a Atualidades faz. Meu filho, que por minha causa hoje em dia vê o Atualidades Pampa, fica um tempão conversando depois que acaba o programa. E o tema é sempre o que nós discutimos com vocês, kkk. Houve minhas histórias dos anos 70 e 80, onde eu conto para ele que tínhamos aula de moral e cívica e OSPB. Eu também tinha. Onde aprendemos o que era respeito e o que era uma ditadura e aprendemos a diferenciar. Ver o militar existia respeito dos cidadãos. Daí ele questiona, será que o Exército, que é uma instituição respeitada, o que não quer dizer ditadura, não deveria realmente voltar? O filho dela pergunta, hein? Agora, momento chat. Trabalho bem em frente onde foi montado o espaço da Rádio Pampa. Vou ter a sorte de ver todos vocês por aqui. Quando? Me contem. Prometo me comportar, só quero ver vocês de pertinho. Só que a Tânia não diz onde é que ela mora. Eu deduzo que seja na frente da Feira do Livro, deve ser, né? Ou eu deixei de ler alguma coisa que não sei. Tânia Moretti Bruno, o melhor filho do mundo. Viu? Essa é a nossa telespectadora, a Tânia. Falando em telespectadora, Jéssica, ontem à noite, no programa de ontem, nós falávamos sobre profissões, eu acho, não lembro, e tu falaste sobre os psicólogos. Sim. E nós temos um casal de telespectadores, a dona Sueli Lunardi e o marido dela, que são pessoas que eu conheço já há muito tempo, são pessoas muito queridas, porque eu tenho um apreço muito grande. Ela ficou muito magoada, muito triste que tu dissesse que os psicólogos, os psiquiatras têm que ser um pouco louquinhos, um pouco destemperados. Ela ficou ofendida, assim, ficou triste. Depois eu até conversei com ela. Eu expliquei que não era uma ofensa. Como é que é o nome dela? Sueli Lunardi. Sueli, quero lhe pedir desculpas se tu te sentiu ofendida de alguma forma, mas eu sempre faço essa brincadeira com as minhas próprias amigas que são psicólogas. E elas mesmas riem disso e também concordam. Foi só uma brincadeira, não quis ofender ninguém. Acredito que muitas profissões, inclusive os jornalistas, os comunicadores, também tem que ser tudo louco, pirado. De médico de louco. Todo mundo tem é verdade. Isso aí. Mas muito obrigada pela sua mensagem, pelo seu retorno, mas lhe peço desculpas se de alguma forma eu machuquei um pouquinho. Dona Magda, posso falar de um filme? Filme que eu assisti no final de semana passada. Primeiro eu vou fazer um pequeno preâmbulozinho do que trata esse filme. Em 1943, Mussolini é deposto do Conselho de Ministros, ditador, né? Ele era ditador da Itália, ele perde, o rei Vittorio Emanuele demite ele é preso e levado para o Gran Sasso, onde ficou preso até ser libertado pelo coronel Otto Skorzeny, que pertencia à SS nazista e era um engenheiro. E este filme, chamado Uma Saudade em Cada Alma, gostaria de mostrar essa capa para vocês, mostra um convento italiano,
um convento italiano em 1943. Este convento italiano, ele absorve crianças judias perseguidas pelo nazismo na Itália. Então é um grupo, um convento, um grupo de freiras que protege esses meninos, colocando numa caminhonete e levando para fora daquela religião para que eles pudessem ir a outros países que não estavam envolvidos na Segunda Guerra Mundial. Neste momento, a Itália solicita o armistício e ela é dividida. Uma parte é transformada na República de Salò, assumida pelo Mussolini, uma parte da Itália, e a outra os aliados tomam conta com a descida em diversas cidades italianas. Então a guerra se entrega. Aqueles que eram aliados viram inimigos. E um coronel da SS, começa a tentar descobrir o que eles estão fazendo naqueles casos. E as freiras, inclusive, são condenadas à morte. E neste filme, uma grande atriz de origem alemã chamada Lili Palmer, que foi uma mulher lindíssima, participa como a freira, uma das freiras que é a que manda naquele convento. É um dos filmes, Uma Saudade em Cada Alma, mais lindo que eu assisti, porque trata dessa tragédia que foi a morte dos judeus na Segunda Guerra Mundial, dessas crianças inocentes, né? Eles chamam o rabino, porque as crianças queriam passar o Natal, passar as festas, não o Natal, mas passar as festas com alguém da sua própria religião que desse aquela orientação espiritual e religiosa. Esse filme é lindo, é de 1960, grandes atores, um ator alemão, ator italiano. Então eu recomendo para vocês esse filme antigo, Uma Saudade em Cada Alma, um retrato fiel do que foi a Itália na Segunda Guerra Mundial. Mário, dá ótimas dicas de livros e de filmes também. Esse filme é maravilhoso. Alguns dos filmes que tu falou. Eu só falo de filme maravilhoso, né? Sempre. Eu vi Uma Mente que Mente, que filme horror. Mas tem uns filmes que eu vou dizer uma coisa. Meu Deus. Tem uns que tu nem acredita como é que fizeram e pensaram naquilo. E outra coisa, e livros também, tem pessoas, ontem nós discutimos, e tem livros aí que não tem como você ler, né? Você chega a um estágio de leitura que você não... Mário, eu recebi uma mensagem que é uma sátira, falando sobre o governo militar, né? Porque as pessoas gostariam de ter uma ditadura militar novamente? Nossa, um tempo tão ruim. Porque muita gente acha que foi ruim, outras pessoas acham que foi bom. E não foi, né? E aí eu recebi uma sátira dizendo aqui, ó. É ridículo ter saudades do governo militar. Como alguém em sã consciência pode ter saudades de um governo que tinha apenas 12 ministérios? Como confiar em presidentes que morreram pobres? Né? Como ser saudoso de uma época de ditadura onde todos os cidadãos tinham direito ao livre acesso às armas de fogo? Daí há controvérsias, né? Como respeitar um regime que criou o INSS, o PIS, o PASEP, regulamentou o 13º, instituiu a correção monetária, criou o Banco Nacional da Habitação, o BNH. Fundo Rural... construiu mais de 4 milhões de moradias e abriu 13 milhões de vagas de emprego. E aí vai, são várias... Né? Ironia, Sim, obviamente, ironia, né? Mas muitas pessoas acham que foi bom. E com estes exemplos, a gente vê que foi bom naquela época. Hoje, que não foi tão ruim assim, né? Não foi tão ruim assim. Hoje não sei como seria, se seria da mesma forma, né, Mário? Tem até receio. Eu acho que, eu já falei diversas vezes aqui, me permitam dizer, que quando todo mundo manda, ninguém obedece. Esse é o grande problema. O país não tem mais disciplina nenhuma. Todas essas acusações agora desse Funaro contra o Temer, uma coisa, um escândalo. 2,5 milhões. E outra coisa, esse sempre Funaro... os mesmos, né? Moreira Franco junto com o Temer. É absolutamente inconfiável esse Funaro aí. Como é o nome dele? Lúcio Funaro. Tem marido do Funaro, foi um ministro, não tem nada a ver uma coisa com outra. Me desculpe a família dele. Eu quero dizer para vocês que é um escândalo tudo isso. São acusações em cima de acusações, contra o Lula, acusações contra o Fernando Henrique, contra todos, né? Todos os... Então, nós convivemos na política nesses últimos anos num ninho de biltres, de pessoas... Biltres, é um tema antigo, mas que é a realidade, as pessoas, sabe? Então, todos são corrompidos ou corrompíveis.
esse Wesley Batista, agora o irmão vai sair porque ele não tem nada a ver com a corrupção. Mas como não tem nada a ver com a corrupção, meu Deus? Marne, é só a corrupção que se fala. E as declarações do ministro Torquato Jardim, né, foi gravíssimo. Gravíssimo, do sobre Rio de a segurança pública ele do Rio tem de provas, Janeiro. O pesão está entrando na justiça contra ele, hein? Exatamente, provas do que ele disse, porque foram alegações fortes, dizendo que depois de um acordo entre deputados, que comandantes dos batalhões da Polícia Militar do Rio de Janeiro têm acordo com os chefes das facções, com os bandidos. Com os bandidos. Então as pessoas estão pedindo as provas, já que ele falou isso, né, que ele traga ao público então as provas. O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, já está dizendo que o Planalto tem que se manifestar urgentemente, tem que ter uma posição oficial, né, do Palácio do Planalto. Ele diz o seguinte, que ele disse que os comandantes de batalhões da PM são sócios do crime organizado. Exatamente, sócios do crime organizado. Agora, cadê as provas, né? As pessoas querem ver as provas. Tem muita gente dizendo que ele causou um desserviço, porque isso deixa ainda mais frágil a instituição, né? E que se ele sabia disso, ele deveria ter denunciado isso, né? E trazido ao público, então, as provas, procurar justiça, não simplesmente numa entrevista jogar todas essas informações. Né? Para um ministro... É muito forte. Não dizer coisas assim sem comprovantes. Me permito, o grande erro dele foi generalizar. Porque aquele coronel... A sensação que se tem é que ele fez de propósito, né? Pra tocar fogo na coisa. Aquele coronel que matou não tem como a não juíza, saber o que está fazendo, né? Aquela juíza lá em Niterói, aquele coronel que matou, lembra que foi preso, um alto lá? Eu não me lembro mais o nome do coronel. Claro que existe podridão na polícia do Rio de Janeiro. Existe podridão em todo Agora ele lugar, vai ter que né, provar. Ele vai ter que provar. Vai ter que provar. É Torquato Jardim é o nome dele. Exatamente. Olha, eu não quero falar de jogo. Tá? Não estou falando de jogo, mas tem uma coisa que a gente não pode deixar de falar, que está no site oficial do Grêmio, é que o anúncio que o Grêmio fez da renovação do contrato do Luan até 2020. Isso não tem como a gente não falar, né? O clube oficializou o novo vínculo com o Luan, com foto e tudo. Tá? A ampliação do vínculo do meio-atacante de 24 anos, que estava em negociação desde o começo do ano, e as conversas com o empresário Jair Peixoto foram finalizadas nesta semana. O vice-presidente de futebol, Dorico Roman, falou sobre o fechamento do negócio. Isso a gente não tem como deixar de falar, né, Chicão? O Luan hoje é o jogador mais badalado do futebol brasileiro. Acho eu que ele deu uma errada. Luan vai passar pela história, porque na história do futebol moderno, só é bom quem joga na Europa. É aquela história, modelo é bom quem está em Nova York, ou Paris ou Milão, e não quem está desfilando aqui no Iguatemi. Isso é uma realidade, não é eu, é o mercado. Mas o Luan, que eu acho um grande jogador... Na verdade, ele já é velho, 24 anos, né? Para ir para a Europa, tu tem razão. Para começar uma carreira na Europa, tu tem razão. Mas eu acho que ele tem um prestígio que indo para a seleção brasileira, que ele está na seleção brasileira, e vendeu o passe dele por 20 milhões de euros, tranquilo. E outra, né? Acho que teria que aproveitar agora. Aproveitar agora. Ele tá bem, agora ele tá no momento dele. Então, daqui a pouco as coisas podem mudar. E se ele não é convocado para a Copa do Mundo, já saiu ele vai. Mas tudo pode acontecer. Pode. Tá, claro, ele pode até morrer. Os torcedores normalmente falam muito Ele pode até morrer depois de amanhã. Não, mas, querida, tem jogadores bons que não são convocados. O Hernando, não, eu São sei, Paulo, querido. Não, eu não estou discordando, eu estou dizendo que sim, que tudo pode acontecer. Obrigado, querido. Até morrer depois de amanhã. Mas que é bom pro Grêmio. Pro Grêmio é ótimo. Então. Que o salário que ele vai pagar pro Luan é 600 mil. Me parece, 600 mil, isso é uma barganha no futebol europeu. Isso é um saláriozinho de nada. Pra não falar outra coisa. 150 mil euros. Um reserva do Real Madrid ganha isso aí. Nosso telespectador não, nosso amigo Léo Yushno estava nos assistindo, mandou beijos, agradeceu de coração as palavras do Marne sobre o seu pai e disse que gostaria de te conhecer, Marne. Estamos aí. Vamos tentar, então, fazer esse encontro. O Léo é um cara muito solícito. O Léo é a coisa mais querida do mundo. E diz que o nosso programa é 10. A Adriana também. Adriana também. Eu vou confessar a vocês uma coisa. Fale, querido. Eu fiz muito programa de televisão durante toda a minha vida, como a dona Magda fez também. Fiz em São Paulo, muitos anos na TV Record de São Paulo, fiz aqui. Em Porto Alegre, mas um programa como esse que a gente faz aqui, com tanta visibilidade,
com tanta gente na rua me atacando. Hoje eu fiquei impressionado. Eu não conseguia caminhar no centro de Porto Alegre. Legal, mas não conseguia as pessoas me abraçar. Fala pra Magda, fala pra aquela loira, fala pra aquela loira. Que é isso que os nossos e as pessoas ficam agarrando. Assim. Eu adoro ser agarrado por mulheres, não, mas eu preferia que não. Não, eu tô Pode brincando. agarrar Eu tô quando brincando encontrar, porque isso é uma Marta, satisfação. claro, mas saber que as pessoas compartilham desta nossa alegria aqui, porque esse programa, além da informação, ele tenta passar alegria com essas nossas brincadeiras, com essas coisas. Eu acho simplesmente maravilhoso o reconhecimento do telespectador do Rio Grande do Sul. Eu tenho muito orgulho de participar desta equipe, de estar aqui todas as noites. E amanhã também, dia de finados. Ao vivo em cores estaremos aqui. E somos finalistas do Prêmio Prez. Isso mesmo, parabéns. E esse feedback que nós recebemos do nosso público é o nosso combustível diário, né? Jéssica! Para. É o nosso combustível, porque faz com que a gente queira, né, vir trabalhar, fazer o melhor todos os dias. Então a gente precisa desse retorno de vocês. É muito positivo. A Jéssica, depois que ficou apaixonada, ela melhorou, não melhorou? Tá mais alegre. O Leonardo tá fazendo o que faz o homem na vida do mulher. Ela tá mais feliz, ela tá mais gay. O negócio tá bom. Adoro ser gay, obrigada, Claro, feliz, Verdade, foi esse treinamento também, eu acho que ajudou bastante. Também. O curso que eu fiz de PNL, de Programação Neurolinguística, também me deu um gás. Que isso? Então, Você quase quebrou sua própria mão. não é nada disso. Me deu um gás a mais. Foi ótimo. E vocês, já falei, né? Vocês estão convidados todos para mas vamos lá. Eu quero voltar assim, loira, de cabelo comprido e com todo esse gás. Vai voltar bem logo, porque eles vão mexer com as tuas ideias, Magda. Oi, Magdíssima. Por falar em se superar, pergunte a essa bancada magnânima, e se o mundo acabasse amanhã, o que você faria? Estou tentando entender a fala do nobre deputado Jean Willis. Eu não sei se vocês sabem disso, eu não sabia. Olha o que ele disse. 1. Pediria perdão a todos. Ok. Tem muito que pedir. 2. Faria amor com todos. Ok. Fazer amor se é amor. Isso tudo o comentário da nossa telespectadora, né, que mandou o e-mail, que é a Luciana Seideles, tá? 3. Usaria todos os tipos de drogas lícitas e ilícitas. Ele não precisava, né? Lamentável. É o que diz a Luciana. Beijos a todos, em especial para a linda Jéssica, se superando em neurolinguística. Vou colocar vocês todos a remar comigo, hein? Beijos, Luciana Loreto. É um ótimo exercício. Tá? Eu não sabia dessas coisas. Eu também não sabia e com certeza poderia ter ficado quieto. Eu também acho. Parado ali no fazer amor com todos. Não, acho que... Ai, Luciana... tem estudar. A Luciana já perguntou e já respondeu, né? Jean Willis, ele gosta de polemizar as coisas. E ele adora processa o Bolsonaro depois de dizer uma coisa dessa. O Bolsonaro é um santinho perto de todas essas afirmações desse camarada. Porque quem é que vai processar ele por dizer isso pro público? Quem é que vai ter coragem de processar esse cidadão aí? Ele... Péssimo deputado, nunca fez nada. Ele preza a quantidade, não a qualidade, né, Marcelo? Olá, Rainha Magda. Com os bilhões do fundo de campanha, mais desvios da Petrobras e de outras empresas, além do superfaturamento de obras, teremos os políticos mais milionários do mundo. Abraços, Admar de Guaíba. E o pior é que ele não está E o povo cada vez mais pobre, né? Exatamente. Magda, olha só que legal, né? Agora em novembro está completando um ano da inauguração de um hospital veterinário público municipal aqui de Porto Alegre, o mais moderno do Brasil, que foi construído e inaugurado antes das eleições de 2016, lá na Lomba do Pinheiro. Exatamente. E um dos grandes financiadores foi o empresário Alexandre Gredelli. 7 milhões de reais ele doou para a construção deste hospital. Só que, Magda, também vai completar um ano de que o hospital não está funcionando. Por que não está funcionando? Então, aí é que a gente faz a pergunta, né? Por quê? Por que não está funcionando? Por causa da burocracia.
O hospital, ele foi inaugurado antes das eleições. Logo depois, trocou o mandato, né? E aí, trocou o prefeito. E aí, nada funcionou porque era da gestão anterior. Ah, não acredito. E agora? Como é que faz? Faz um ano que esse hospital maravilhoso, melhor do Brasil, poderia estar ajudando os animais de rua, os animais que passam por problemas, porque existem pessoas horríveis que fazem cada coisa que eu não consigo acreditar com esses animaizinhos indefesos. E aí não tem este hospital que poderia estar ajudando muitos destes animais. Eu queria uma resposta da prefeitura aí, hein? Porque também gostaria de entender. Certamente é porque se eles não estão tendo dinheiro nem para consertar buracos e outras coisas, né? Certamente essa vai ser a justificativa. Mas Vamos o ver. hospital tá lá. Mas pronto, precisa botar gente. Construído. É uma tristeza. Ontem aquele atentado em Nova York, que matou 8 pessoas, foi um dos atentados mais torpes da história dos recente história dos Estados Unidos. E o presidente Trump, eu sou obrigado a dar razão a ele tem que tentar pelo menos minimizar esses atentados. E um dos aspectos mais importantes é que eu não sabia, nos Estados Unidos, para ganhar o visto de residente, é um sorteio, não é por mérito. Então esse camarada foi sorteado e recebeu o direito de ser residente nos Estados Unidos. Não recebeu o green card, mas recebeu o direito de morar durante X anos nos Estados Unidos. Ele morava legalmente. Quer dizer, então não é o mérito da pessoa, tem que haver uma junta que atenda aquelas pessoas que querem viver nos Estados Unidos, que façam um julgamento. Cidadão por mérito, por conduta, por qualificação profissional, moral, espiritual, possa permanecer dentro do território americano. Os americanos eles não estão convidando as pessoas para ir para lá. As pessoas querem ir para os Estados Unidos, pelo que representa a grande nação americana, pelo que representa estar nos Estados Unidos, pela oferta de emprego para as pessoas qualificadas, etc. Agora, tirar o mérito de uma pessoa, eu tenho todo o mérito, eu não recebo o visto. Agora, o cidadão, porque foi sorteado, teve um pouco de sorte, como aconteceu nesse caso desse cidadão lá do Uzbequistão, tá? O Uzbequistão, que era uma das repúblicas soviéticas, se não me falha a memória daquela época, ele procede dessa forma, alugando essa van e matando 8 pessoas e ferindo. As cenas daquelas bicicletas destroçadas, das pessoas mortas, estiradas no chão, um grupo de polícia, argentinos, 5 argentinos. 5 argentinos, foi bem lembrado, 5 argentinos. Aquilo eu fiquei estupidificado, fiquei horrorizado com esse tipo de gente. E eles recebem aquela promessa das virgens, conforme eu disse ontem, né? Você vai morrer, mas você vai para o paraíso e lá será recebido, como disse o nosso telespectador, 20 virgens estarão esperando, 20 virgens estarão esperando. É uma promessa que realmente só uma mente lavada pode aceitar ou acreditar. Olha aqui, nós temos algumas coisas do tipo, por exemplo, o Eugênio Carlos me criticou porque eu pedi para Jéssica responder a dona Sueli Lunardi. Eugênio, calma. A gente sabe por que a gente faz as coisas, tá? Nem tudo você sabe mais do que a gente, tá? Magda, mal ou bem, sempre colhemos o que plantamos, que é o caso dos americanos, porque onde eles estão se sentem os donos do pedaço? Porque na Segunda Guerra foram os grandes heróis, depois subiu para a cabeça e se tornaram insuportáveis. Não sei se é a opinião do Rafael Correia, casualmente tu estavas falando sobre isso. O ministro da Justiça, Torquato, foi o único até agora que teve uma palavra forte, coragem, peito, para botar a boca no trombone e mostrar a realidade no estado do Rio de Janeiro. O coronel foi morto em assalto, kkk, só um idiota para acreditar. Vocês adoram criticar o Michel Temer, mas parece que é o único que conseguiu fazer a economia voltar a crescer e aumentar as contratações. Faço uma pergunta. Tudo que um delator fala é verdade? Cadê as provas? A Polícia Federal e o Ministério Público Federal não têm mais credibilidade, só estão interessados em autopromoção e derrubar o presidente. É o que diz o nosso telespectador Carlos Santos. Uma delação só vale se tem provas também, não é só a palavra do delator. O delator precisa entregar documentos que comprovem aquilo que ele está dizendo. Uma transferência bancária, algum documento, uma planilha, enfim, não basta a palavra do delator. Para que essa delação seja válida dentro do processo e que o juiz, por exemplo, o juiz Sérgio Moro,
dê a sua sentença em cima da delação, ele também precisa de documentos, não é simplesmente falar. Porque se fosse simplesmente falar, não daria certo, né? Claro. Todos aqueles que estão delatando também são criminosos. Os idiotas sul-americanos, diz o Jorge Leffer. Nosso continente tem vários povos que não gostam dos seus países e estão desejosos de viverem na maior democracia do mundo. Aquele país situado no hemisfério norte, que nem mesmo o nome próprio tem. Na parte norte de nosso continente, há 3 países, dos quais 2 têm nome próprio, que são o México e o Canadá. O outro, tão adorado, é conhecido como os Estados Unidos da América. Para lá, todos os idiotizados anseiam migrar. De minha parte, eles devem se rumar para lá e que nunca mais retornem. Lembro a eles que lá há 2 tipos de cidadãos, que são os americanos brancos e os afro-americanos. Convém lembrar a esses mal informados que se nosso país se envolver em alguma guerra e filho deles for convocado a servir a pátria, eles correm a algum político amigo e, por certo, livram a cara da preciosa cria. Estando lá, as crias deles serão as primeiras a serem convocadas ao serviço militar. E se houver recusa, irão para a cadeia. Simples assim. Ontem, meia dúzia de tolos argentinos realizavam o grande sonho de pedalar na grande Nova York e foram mandados ao inferno por um maluco que gosta menos daquilo lá do que eu. Morreram, mas são notícia em todos os quadrantes do planeta. Jorge Leffer. Jorge Leffer faz um corte cirúrgico, né? E aí ele diz assim: oi, Magda, sou mesmo maldoso, não? Ele tá, claro que ele tá falando aí com um tom de brincadeira, né? É uma brincadeira meio ferina, né? Porque, quer dizer, tolos argentinos. Qual é o sonho do adolescente, do jovem, de conhecer Nova York? Andar pelas ruas na Quinta Avenida, andar em Manhattan, Broadway. Todo mundo tem esse sonho. Sim, de conhecer Nova York. Quem diz que não é de bobagem, porque vê nos filmes, os grandes cenários. Carla, diz a Perla Lopes, que os palcos fiquem felizes em te rever. Grande beijo, feliz por ti e tua conquista. E que venha o dia 26 de novembro. Eu vi aqui, ela escreveu no WhatsApp aí pra ti também, dizendo que vai, na medida do possível, fazer de tudo para ir me assistir no 26 de novembro. Fiquei bem feliz. Obrigada, Perla. Outra pessoa aqui não vai no WhatsApp, Chicão, você é uma Ferrari Black sim. Abraço, Albani Saraiva, de Imbé. Te adora. Essa bancada, o nosso outro telespectador Antônio de Santa Rosa. Essa bancada é homofóbica. É triste ver um meio de comunicação como a TV Pampa fazer campanha para um troglodita, mentecapto, como o tal Bolsonaro. Tudo em nome da liberdade de expressão. Lamentável, Antônio de Santa Rosa. Quem tocou o nome do Bolsonaro aqui fui eu. Eu disse que o Bolsonaro foi processado pelo João Willis. E por que ninguém processa o João Willis por ter dito essas babaquices, essas bobagens todas? E eu quero dizer que nós aqui, não somos só nós aqui que falamos nele. O Onyx Lorenzoni, que é o presidente do DEM gaúcho, também aderiu ao Bolsonaro. Deputado e presidente do DEM no Rio Grande do Sul saltou para o barco de Jair Bolsonaro. Essas são as informações. Para ele, Bolsonaro é uma alternativa de poder entre siglas como PT, PSDB, PMDB e o próprio DEM. Abre aspas. Trabalho com absoluta convicção e com seriedade para ajudar a construir outra proposta. A candidatura do Bolsonaro, que é um democrata, vem da vontade da rua, do apoio popular, disse Onyx Lorenzoni numa entrevista a uma rádio aqui mesmo do Rio Grande do Sul. Em resposta ao seu vice-líder do DEM na Câmara, ele afirmou, em resposta, Paulderney Avelino, que é o vice-líder do DEM na Câmara, afirmou que a posição de Onyx Lorenzoni não é a posição do partido, ou seja, que a sigla não vai apoiar o Bolsonaro, mas o Onyx Lorenzoni diz que vai. Agora, sinceramente, se eu tivesse esse nome Paulderney, eu entrar com ação na justiça para trocar meu nome. Ei, Chicão, esse nome não é fashion. Paulderney, coisa horrorosa. Esse nome não existe, cara. Isso é nome de... sacanagem. De rua lá numa cidadezinha, numa vila do interior. Parou, não fala mal do nome das pessoas. Mas com esse nome aí, chega na casa de uma mulher, oi, meu amor, quem é que tá aqui embaixo? Ela vai dizer,
Aí o Paulo Derney. Já pensou? Tá esperando ela lá Um programa de rádio, assim, a apresentação, Paulo Derney, meu Paulo amor. Derney de Castro. Pô, o nosso disque jockey do dia. Quer dizer, Paulo Derney na Fórmula 1 vai receber uma bandeirada. Paulo Derney de Souza dirigindo uma Williams. Não existe. Não falem assim. coitado. Não que criar falem apelido, mas- assim. Oi, Carla. Pergunta para o Chicão por que não tem mais essas casas noturnas como nos anos 80 e 90. Abraços, Mauro Fraga, de Porto Alegre. Por uma sucessão de coisas, mas resumindo, em drops. A noite mudou, ela deixou de ser glamurosa e se tornou uma noite de varejo. Pagou 20 pila e entrou. Antes não. Tu era alguém para entrar, era selecionado por um promotor ou uma verdade. concierge na porta. 2, antes a noite era menor, as casas noturnas eram de 200, 300 pessoas, agora é de 700 para cima. E as festas itinerantes mataram as casas noturnas. Por exemplo, se a semana vai ter um sunset, vamos supor, da Mahori, aqui embaixo no Beira-Rio. Vai todo mundo para lá, 4 mil pessoas. Tem uma festa na Ariana, 3 mil pessoas. Tem uma Carpe Vita, 2 mil pessoas. E essas festas trazem os melhores DJs. E hoje é música eletrônica que está na moda. O resto é muito brega na noite. Então esse pessoal, eles preferem esse tipo de festa. Então a noite caiu. Balada segura também é um problema. Porque tu sai... Eu não bebo, mas a maioria bebe. Quem bebe vai ter que ir de Uber, ou de táxi, ou de motorista particular, ou tem uma mulher que busca e não dirige, que dirige e não bebe. Então isso aí cria uma logística complexa. E à noite também fica um pouquinho, cara, o consumível dentro da noite. Você pede um Red Bull, é 20 pila. Uma Coca-Cola é 15 pila. Uma champanhe é 500. Uma champanhe que não dá presença nenhuma, que tem que esconder embaixo do braço, é 100 pila. Uma legal é 500. E aí, um camarote é 500. E aí... Olha que tem umas de 50, hein? Essa aí é brabo. Essa vem assim no gargalo, vem amarrado uma cartelinha de remédio para dor de cabeça. Hoje, Magda, eu vou na WA, no camarote do Dudu. Fica no backstage. É a coisa mais discriminatória que tem, fica no andar de cima. Lá embaixo do gargarejo. Quem tá lá embaixo, não é legal. Socialmente não existe. Não então a mulher só quer legal. subir pra cima. E hoje, Chicão, uma coisa que tu Não, falou não é aqui- socialmente não existe, mas tu A mulher que tá lá, tu não- perde o clima do lugar, tu tu fica perde o mal, clima tu do sente lugar, mal. não é? Tem tudo mas isso. Uma coisa que tu falou, eu concordo, que antigamente era mais seleto. Mais selecto. Hoje em dia não é qualidade, hoje em dia é quantidade. Quantidade. E aí eles acabam lotando as casas noturnas e as pessoas elas ficam sem respirar lá dentro. Tu vai ficam num se Thomas da esparrando, rua, que é uma incrível. casa que todo mundo vai, de repente tu vai, às vezes, é uma casa que fica na fila que nem um nada a ver, lá, que nem na Rússia, esperando um pão na padaria. Não, o pior é que eles ficam segurando a fila, não tem ninguém dentro da Para as festa. pessoas que passam de carro, ver se tem bastante gente. É um absurdo. A senhora já foi proibida de entrar em algum lugar? Não, proibida não. Não, seguraram na porta e tal, aquelas coisas. Eu também nunca aconteceu Não, isso comigo, isso não. né? Nunca aconteceu. Na época que eu ia, né? Agora, ultimamente, eu não vou a lugar nenhum. Que época era essa? Tu que não você vai no ia? Clube da Saudade? Não tem mais, eu acho. Não tem, agora é Uptown. Agora, o senhor Chicão Como é que é o nome do lugar? Uptown. É um amigo Tá. Mas meu não é trabalha mais lá. de pessoas... Não tem mais o clubinho lá, não. Agora é Tu balada. sabia que eu fui um dia no Clube da Saudade para falar com um amigo meu? O que tinha de mulher bonita no Clube da Saudade? Mas de claro. gatas, assim, que nem a Jéssica. A assim, minha não mãe é frequentou coroa. muito o Clube da O Saudade. que tem de coroa bonita, mas tem mulher de 50 E a anos minha hoje mãe é gata. que tu Começa não que diz. 50 anos não é coroa, vamos se Ah, o organizar. que é? Não é. É seminova. Mas eu quero aquele dizer- carro. É seminova, É é seminova. Que Chicão, tô ontem... fã. É É o seminova. maior discriminador das mulheres que eu vi na minha vida. É Não, impressionante. 50 anos, É uma mas Mas não é, discriminação. isso foi na presta atenção. Olha aqui, a mulher de 55 anos e o homem de 55 anos é considerado já idoso, sabia? Na pesquisa Não, que tinha claro que ontem. é, claro que é. A partir daí... Mas tem que mudar Eu já sou isso. idoso, Porque as pessoas, 59. claro, tu é idoso, é isso que eu quero te 59, eu sou dizer. idoso. Tu acha que tu é idoso? Claro que tu não é. E a maioria das Mas tô com pessoas dor no responderam pé, nessa Pois pesquisa é isso que não se sentiam idosos, nem velhos, nem nada parecido. Eu me entendeu? sinto um dinossauro. Apenas 14% se incomodavam com a idade avançada. Mas a maioria não, a Eu maioria até se sentia pouco jovem. tempo eu namorava uma gata de idade 17 jovem, a anos, idade que a tá mãe na fazia cabeça. questão que ela me namorasse. A mãe emancipou ela. Chicão, Ai, Chicão, não fala eu vou emancipar minha filha para ela poder viajar. Não, mas é normal isso, tia. É uma coisa legal tu emancipar uma pessoa. Sabe? Pra poder Não tem, viajar. é normal isso. Ela namorou uma gata de 15, que hoje é uma modelo Não, é que mora em São Paulo, foi emancipada para vir pra puta com ela.
E o pai Nem fazia vou questão. falar o que é isso. O Vitorino deve estar mal da coluna. Mas o Vitorino não vê ninguém. Nem de 60, o Não Vitorino. vamos gritar. Hoje tá tudo tão Compara o Vitorino agradável. Tão agradável. Tá agradável, tudo mas eu fiquei com baixo. medo agora, Magda. Porque eu li aqui uma pesquisa, não sei se dá pra confiar nessas pesquisas, Cuidado. né? Mas uma pesquisa feita na Universidade de Hong Kong e da Universidade College London. Olha que bonito. A neurolinguística inglês melhorou, dela, tá inclusive, bom. o inglês dela. Eles fizeram uma pesquisa com alguns medicamentos muito famosos que nós usamos, que eu uso, porque às vezes tem alguns problemas estomacais, que é o omeprazol. Eu tomo muito também. E pode causar câncer. Também já Ai, não vou tudo tomar mais. pode causar um monte de coisa. Ai, mas eu fiquei com Jéssica, medo calma. agora, porque eu Não, uso não fica muito. com medo. Tu toma remédio usa sem muito indicação omeprazol. médica? Ai, às vezes a gente Então, tu toma, tem que né? ter medo, porque a gente não tem que tomar coisas Mas sem é que indicação só médica. se tu tá Ó, precisando... agora, doutora Carla, minutinho, minuto Minuto saúde. Minuto Eu tô com dor no saúde, pé, vou tomar doutora Carla. corticoide, liguei pro médico. Doutora Eu fui Carla fotografei o pé, Krieger. Atenção. mandei pra ele pro lado. Atenção, Carla Presta Krieger. atenção. Tem o minuto bailarina, tem o minuto mãe, tem o minuto jornalista, agora minuto médica. Mãezona. Minuto Vamos lá. médica. Se a Jéssica tá precisando tomar o omeprazol tantas vezes, né, nessa quantidade, é porque ela tá sentindo algum incômodo, Ela que tem ela que ir no precisa médico. ir no médico Sim. e ver Fazer o os que exames. está acontecendo, né? Não, não é frequente, assim, eu tomo todos os dias, toda Então, tu não semana. precisa. Mas eu tomo, quando Não. aparece, Não, eu não tomo. inventa, não inventa, não inventa. Eu vou tomar Vai dar corticoide. Isso aí é mimimi. Isso é mimimi. Acabou o Eu tô com mimimi. dor no pé, vou tomar Isso, corticoide. vai, eu tô com dor no pé. Eu vou ter uma dor em alguma coisa, eu mando pro médico. considero pra caramba. Um dia eu mandei uma foto. Eu vou dizer uma coisa pra Proibido vocês. pra mandar pro Eu vou dizer WhatsApp. uma coisa. Em outros lugares tem um Urologista. programa de medicina. Vocês querem ir pra lá? A Carla Agora gosta. aqui nós vamos falar de voucher da mini cervejaria Devassa, no valor de R$70 para os telespectadores que usam o e-mail atualidades@pampa.com.br. Eu acho. Que pacote. atualidades@pampa.com.br. O Marne Barcelos, daqui a pouco, vai dizer uma frase, não é um texto, é uma frase. Vocês vão copiar essa frase. Na frase terá a palavra devassa, com letra maiúscula, né, obviamente. E vão colocar a frase, o nome completo e o número do seu documento, CPF ou RG, certo? atualidades@pampa.com.br. Marne Barcelos, por gentileza, qual é a frase? Essa foi boa, hein? Feriadão com devassa é alegria que não passa. Feriadão com devassa Tá escrito? é a alegria que não passa. Olha Que só. bonito! É um slogan. Eu fui convocado Feriadão antes pra com isso. devassa é a alegria que não passa. atualidades@pampa.com.br, cara. Por isso que eu nunca faço a frase da Devassa. Dona Magda, tenho talento para isso. Os alemães, eles são muito duros. Eu falava ontem da reforma luterana, o Brasil inteiro, e especialmente o Rio Grande do Sul. Nós temos 600 mil luteranos aqui no Rio Grande do Sul, que é a maior comunidade alemã do Brasil, é justamente aqui no Rio Grande do Sul. E tem um grande filósofo alemão chamado Immanuel Kant, que é um dos grandes gênios da literatura e da filosofia germânica. Ele tem uma frase que mostra a dureza, o pensamento, a disciplina do povo alemão, que diz o seguinte: aquele que anda de rastros como um verme nunca deverá queixar-se de que foi pisado por alguém. Ele quer dizer o seguinte: é que as pessoas que se abaixam, as pessoas que se deixam ser humilhadas, não podem se queixar que são pisadas por os outros. Então você não pode concordar com a humilhação. Você tem que ser honesto, altivo e dentro da sua razão. Humilhação não. Nunca aceite uma humilhação. Ser humilde é uma coisa e ser humilhado é outra coisa. Por isso que os alemães são duros nesses conceitos. Isso é um conceito de 200 e tantos anos atrás. É difícil Já temos de diferenciar isso. a pessoa que ganhou o voucher da Devassa no valor de R$70. É o nosso telespectador Rafael Pereira. Feriadão com Devassa é a alegria que não passa. Rafael,
O voucher da Devassa estará à tua disposição a partir desta quinta-feira, dia 2 de novembro, durante 30 dias, lá na mini cervejaria Devassa à tua disposição. Basta você se apresentar, seu nome, o seu documento, fica lá durante 30 dias para você gastar, tomando muita Devassa e se distraindo num lugar agradabilíssimo que é a mini cervejaria Devassa, no Shopping Praia de Belas, no 2º piso. Obrigada pela sua participação e de todos os demais telespectadores. Eu recebi uma mensagem aqui para o Mar no meu Instagram, @JessicaWeberOficial, do Ismael Córdova. Pergunta para o Marne se ele já fez alguma regressão. Olha só por quê, Marne. Ele é estreitamente vinculado à história das guerras, em especial à Segunda Guerra Mundial. Mantém viva essas lembranças terríveis e externa sempre nos programas de rádio e TV, para não esquecermos da atrocidade da guerra. Mas penso que ele tenha vivido isso na pele. Ele acha que tu fala como se tivesse vivido essas situações. Abraço para você. Me aconteceu um fato uma vez muito estranho na Europa. Eu estava na cidade de Coimbra, que é uma belíssima cidade lá, onde tem a grande universidade de Coimbra, lá em Portugal. Eu tinha atravessado o Rio Mondego e estava caminhando e tal. E fui próximo a uma igreja e comecei a andar por determinadas ruas. E eu tive a exata impressão, ruas de 600, 700 anos, e eu tive a exata impressão que eu conhecia todas as casas. Eu olhava as casas e eu reconhecia aquelas casas. Eu achei uma coisa extraordinária. Eu fiquei arrepiado com aquelas coisas. Eu sabia que ia ter uma casa desse tipo, outra casa após, entrei numa rua direita. É como se eu tivesse passado por ali, por aquelas ruas, dezenas ou centenas de vezes. O Dr. Jung dizia isso. Eu não posso explicar, mas que existem muitas coisas que a ciência até hoje não explicou, claro que elas existem. É a chamada intuição, o terceiro olho que nós temos. Ou déjà vu. Isso, pode ser. Ou déjà vu. Claro. Déjà vu, pode ser. Eu tenho interesse em fazer regressão, mas tem que achar uma pessoa. Olha, eu não conheço ninguém exatamente que faça. Exatamente, quem poderia fazer Eu já fiz regressão. Se o Vitorino fizesse uma regressão, Chicão, o que ele iria lembrar da vida dele, será, hein? Vocês adoram. Lembrar de um pasto, assim. Ai, que isso! Os amigos, tudo, comendo um capim, no qual ele estava ali. Barbaridade. Curtindo. Eu já fiz regressão na terapia holística. Na verdade, a regressão ela funciona para algumas pessoas que têm traumas também, né? Sim. Para melhorar coisas que aconteceram, para tentar esquecer coisas que aconteceram na sua infância ou em algum momento da sua vida em que lhe causou algum trauma. E a própria PNL também trabalha com isso. Sim. É muito interessante de conhecer. Até a neurolinguística eu acho mais tranquilo, assim. Porque a regressão, eu acho que tem que ser alguém, assim... Muito capacitado. Muito capacitado. Sim, tu tem que conhecer muito, porque é uma coisa que tu sai da casinha, né? Sim, exatamente. Tu sai da casinha e depois quem é que te traz de volta? Tem pessoas quem é que te traz de volta pra casinha? Quem é que te traz de volta pra casa? O Vitorino voltou da Pois forma não que ele sei. reagiu, Tu né? que diz, né? Tu que diz, não sei. Olha, o Eugênio Carlos gostou quando eu falei ali da notícia do DEM. Ele diz: Bolsonaro 2018, vem aí, preparem-se ao fim do mimimi. Sei lá. E o nosso telespectador, Manuel Azevedo, diz o seguinte: em meio aos murmúrios do Estatuto do Desarmamento ou armar a população, outros dizem que armas matam. O atentado mostra que quem mata são pessoas. Se estão com a ideia assassina, ela vai matar. Com arma de fogo, de bombas de avião kamikaze, envenenamento, eu sou a favor da arma para legítima defesa, pois os 61 mil homicídios que o anuário revelou mostra que desarmar a população não adiantou. Ele não deixa de ter uma razão, né? Desarmaram a população e os bandidos. E armaram os bandidos, né? Armaram os bandidos, né? Mais equipados, né? Com fuzil, com isso, com aquilo. Armas que não poderiam nem entrar no nosso país e que entram ilegalmente. Não sei entram como. Aos borbotões, né? Entram assim de balde, né? As cenas da Rocinha, que os bandidos, as pessoas de dentro da comunidade também filmando esse momento, né, com o celular, vários, né, e compartilham na rede e tal.
É assim, ó, é um bando carregando fuzil. Acho que passam uns 200 com fuzil. Então, quer dizer, a gente está sem arma, mas eles estão muito bem isso que me deixa cada vez mais indignada e não consegue entender que alguém, seja brasileiro ou não, se acha enganado quando vai visitar a Rocinha sem saber. Não existe isso. Dona Magda. Sim, senhor Mário Barcelos. A grande notícia internacional foi o que aconteceu na Coreia do Norte. A Coreia do Norte fez um teste nuclear. E esse teste nuclear feito no próprio país matou mais de 200 pessoas. Foram mortas devido a um acidente em uma base nuclear. Apesar do acidente ter acontecido na base de Punggye-ri, a causa das mortes nada tem a ver com os ataques nucleares, mas os testes, né? A explosão causou um terremoto de magnitude 6,3 na escala Richter. E a notícia, ela vai correndo, mas o importante é que morreram 200 pessoas. E aí eu pergunto ao telespectador esclarecido desse programa da nossa TV Pampa, por que ninguém faz nada contra esse ditador, contra este maluco que quer explodir o mundo? Nós estamos sentados num barril de pólvora. Vocês vão esperar, vocês que eu digo, são os governos dos Estados Unidos, do Japão, da Coreia do Sul, que ele jogue uma bomba atômica, um artefato nuclear em Tóquio. Mas eles estão esperando, se morreram já 200... Tem a China atrás. Mas não, o Chicão, a Segunda Guerra não ia acontecer. A Primeira Guerra não ia acontecer, a Guerra da Coreia, que até hoje os americanos fizeram aquela divisão lá. Vai ser no Sudeste Asiático. Eu vou dizer uma coisa para vocês, ninguém toma providência, é só falar. Como a Síria, ninguém mais fala na Síria. Morreram mais de 400 mil pessoas e ninguém fala e continuam morrendo. Continua. Falam, mas assim, despacito, como diria Marquesa Júnior. Despacito. E ninguém toma providência, porque os Estados Unidos não têm nenhum interesse. E a realidade é que essa guerra lá na Coreia, os americanos talvez tenham um grande interesse em função da indústria armamentista, de jogar bombas nucleares e artefatos nucleares. O Japão, sim, já sofreu o ataque de Hiroshima e Nagasaki. Eles sabem exatamente o perigo que eles estão correndo. Por isso que o Japão está se rearmando. E digo a vocês, o Japão tem artefatos nucleares. Em 2 ou 3 meses, eles podem jogar artefatos nucleares na Coreia do Norte. A coisa é muito séria. Quem estuda as guerras da humanidade, principalmente as guerras do século passado, sabe que nós estamos sentados no barril de pólvora. Eu estudei todas as guerras, eu desde também. Troia até agora. O mundo mudou, Mani. O mundo hoje, ele vive num business digital. A China está comprando o mundo, a China é uma potência, os Estados Unidos devem para a China. Esse lance da Coreia é para ver a China dizer que manda no Sudeste Asiático, os Estados Unidos vai lá, tudo é um fake isso aí. Tu vai ver, Mani, me cobra, querido. É mais fácil ter uma guerra aqui no morro que lá na Coreia. Não, guerra no morro tem todos os dias. Tem todos os dias, não precisa ser nem no morro, é no nosso dia a dia mesmo. Dia a dia é uma guerra, a minha vida é uma guerra, uma luta, todo dia. Você mata quantos leões por dia? Não, querido, eu tenho que me acordar às 11 horas e batalhar todo dia. O senhor acorda às 11 horas? Às 11 e o senhor olha pra mim com essa cara que levanto 4h15 para 5 da manhã? Não fala sobre isso com ele, que ele vai lá pra pegar uma férias. Eu não faço esse mimimi Eu me acordo pra pegar um sol, mas ele tá reclamando de vitamina D, eu tenho que ir na piscina todo dia. Falta. Mas o senhor vai pra piscina de clube ou na sua casa? Na minha casa, fico lá, pego meia hora lá e eu tenho a prescrição médica. Que tu pega? Das 11 às 11h30. E tu acorda que horas? 11. Pois é, nós estamos falando às 5. Mas ele vai para pegar dinheiro de pessoas lá nos rolos dele. Ele vai trabalhar. O senhor gosta de destruir a minha imagem, né? Impressionante. O senhor, ele fica te defenestrando. O senhor Vitorino, aquele que o senhor disse que come pasto. Parou, meu. O senhor falou que ele come pasto aqui, todo mundo na ouviu. regressão dele, ele caiu no boi, ele era um boi. Um vaca? Que é isso, gente? Que é isso? Que barbaridade. Que é isso? Ele era um ruminante. Agora não é só o nariz do Vitorino que tá vermelho, a orelha dele também tá. De tanto que a gente Olha aqui, ela ficou bonita, né? Com namorada, ela ficou mais... Ela é muito bonita, ela é muito bonita. Só tô feliz. Deixa eu dizer uma coisa pra vocês, eu quero voltar em... Chicão, tô fã, tu poderia voltar pro programa? Tu poderia voltar pro programa? Obrigada. Então, assim, ó, 2 coisas que eu queria comentar com vocês. Agora há pouco eu li um e-mail do senhor Manuel Azevedo falando sobre armas e eu não comentei com vocês que
a Polícia Civil indiciou aquele homem que matou o eletricista que estava no poste prestando um serviço para a CE, tá? Segundo as investigações, por uma série de razões que até já tínhamos falado aqui, né? Eles concluíram que o atirador agiu com dolo, agiu de forma proposital e acabou sendo indiciado por homicídio qualificado. A motivação foi fútil, já que ele atirou, porque o caminhão da vítima bloqueava parcialmente a garagem e também em razão de ter impossibilitado a defesa da vítima, ou seja, ficou bem clara a intenção dele de matar. Alguém perguntou esses dias se ele estava preso. Ele está preso desde o dia em que ele se apresentou com seu advogado e se entregou. E uma outra coisa, agora há pouco nós estávamos falando sobre idade das pessoas, até que eu disse que uma mulher com 50 anos não era velha e tal. E o Chicão disse alguma coisa e a nossa telespectadora Dalva Margarida dos Santos pediu mais respeito com as mulheres. Eu não desrespeitei nada. É o Marley que desrespeita. Vai pegar dinheiro lá do centro, lá. Tu acha que eu exploro mulher que explora o bar? Quanto à noite, quando nós falávamos sobre noite, o nosso telespectador Paulo Leitão disse o seguinte: existem agora as festas anos 80, que alguns clubes de Porto Alegre estão fazendo e atraindo um bom público de uma faixa etária mais adulta. Não é a minha onde época. se proporcionam... Hã? Não é a minha época, Não é a tua época, não é a tua área, mas é uma realidade. Existem festas desse estilo, anos 70, coroa, anos 80. flashback. Não, é para quem gosta de boa música, Chicão. Eu acho que é uma boa música, são festas legais que acontecem Não e é tem pra coroa gosto nada. para tudo. Era muito guri nessa época. Não é também, pra coroa guria. nada. Não, Chicão, nada a ver. por que, Chicão? Era para relembrar o teu tempo que tu era criança, então. Muito bem. pra Tu podia, porque tu ia na Renato Seus matinê. Buquetes, Isso, que tu papapá. ia na... Chicão era fã do Vicente Celestino. Então, assim, ó, com DJs... Vicente Celestino. Os DJs. Podemos continuar? Vamos fumar e interromper o querido. Tá, ok. Daquela época é porque é a opinião do nosso telespectador, é só por isso que eu tô preservando, reunindo um público seleto e de qualidade. O senhor Chicão tem que se atualizar no que acontece nas noites de Porto Alegre. Hoje, pessoas estão voltando a alguns clubes que sobraram na nossa cidade. Essa atualização, eu quero ficar fora. Tá, tu fica fora então da operação, mas então deixa eu A concluir. atualização é Nos clubes- Nos clubes ainda se tem boa segurança, uma boa qualidade de bar e alimentação. Fraterno abraço a bancadas, continuo sendo fã, mesmo com os delírios do senhor Chicão, que é uma... não concordar com o cara, é delírio. Não, delírio é tu não concordar com ele, Chicão. Mas é delírio? Mas ele ouviu a tua opinião, ele tá só dando Ele dele. falando dos meus delírios, que delírio. Não, eu tô ele falando até tá que sendo- 90% E das quer pessoas saber, da eu noite acho vão. que também atraindo uma faixa etária mais adulta, eu acho legal. Eu acho É óbvio que é legal, esses eu acho bailes, muito assim. legal, acho muito eu legal. Eu acho uma boa Acho muito retomada. legal o que eles fazem lá, que eles vão para UDS, vão para não sei o quê, vão para camarote, e acho muito legal isso que o seu Paulo nos matou, acho bárbaro. Tem coisa para todo mundo. O Marne ontem não falou que as pessoas não saem mais, que as pessoas não se encontram, que as pessoas não se divertem? É verdade. Sabe? Nessa noite que nós estamos agora aqui, está acontecendo em algum lugar da cidade, que eu agora não me lembro o nome, a Festa do Ridículo. Ou aconteceu ontem, que é uma festa que sempre foi em Belém Novo, Belém Velho, sei lá, e que se transferiu para um lugar aqui mais perto, sempre foi na Zona Sul, que é uma festa tradicional, que é uma festa legal. Tem gente A própria, pra não sei se tudo. vocês falaram, eu perdi a própria Balonê. É isso, do É Ocidente. uma Ocidente que tem faz várias Tem época público dos para anos 80. tudo, cada um é... Já fui no Ocidente uma vez, não vou mais. É, eu não É que, gosto. assim, ó, o problema é que o público é diferente do público que É isso, quer ver é numa isso. festa. É o É um mesmo que tu público quer, mais tu também não quer ver o- alternativo. Eu vejo, eu adoro as ela festas do gosta. Ocidente. Ah, Inclusive, legal. eu já fui em muitos bailes Isso. da terceira idade, que vão pessoas de várias idades, Exato. inclusive eu, e me diverti pra caramba. É muito A divertido. senhora dança bolero? Danço tudo. Ela é uma boa bailarina. Olha aqui, ó. Eu tento dançar tudo, Mas não olha sei aqui, se ó, danço bem, Matheus. vamos relembrar
o Estúdio Pampa, o programa que ela fazia com as gurias, teve uma época que tinha concurso de dança. Elas todas dançavam. Elas todas tiveram aula e aí eles fizeram, elas concorreram os mais diversos estilos de dança. Isso mesmo. Sabe? E isso é bacana. Eu não sei dançar. Ali eu aprendi a dançar, né? A tentar dançar. Tango porque você não antes eu dança. não sabia. E outra, Então, né, o melhor ritmo que eu dancei foi o tango, Mário. Adoro tango. O que tá na moda é a tal da dança de salão, né? Que É legal. As pessoas também estão fazendo bastante. Eu adoraria dança de salão, fazer. O casal, né? Homem e mulher. Você vê que o Carlinhos de Jesus é um grande professor de dança Maravilhoso, de queria eu salão. fazer Impressionante, aula com ele ele. desliza, parece o Fred Astaire. Muito Mas desliza. eu Fala, queria, Chicão. queria dar optam um por alô fazer- pro Tenente Leves do 1º Batalhão da Brigada Militar, que quer fazer um ensaio no Fine Art, igual o meu. E ele me ligou e queria saber qual é o melhor fotógrafo de Porto Alegre. Porto Alegre tem grandes fotógrafos, bons, muitos bons. Mas só teve um que teve a coragem de fotografar um homem nu, Antares Martins, que a Mar já se conhece, é um fotógrafo do Miss Grande do Sul, já esteve aqui na Pampa. Por quê? Porque fotografar o homem é muito difícil. A mulher faz uma pose aqui, olha a barriga, levanta, fica legal. O homem não, é um problema. Então, Antares Martins, vou te mandar pelo telefone para ele. Mas tem mulher que não encolhe a barriga. Tá, mas é rara, A gente tem que encolher a barriga Sempre. Eu encolho a barriga, querido. Sempre. E o Vitorino? A gente tem que viver com a barriga encolhida. Ele é a barriga. Ele morre. Se ele encolher a barriga, ele morre. Porque sempre com a barriga Ele olha pra baixo e só vê barriga. Pior que E é, grama. né? Toda mulher fica E sempre com a calçado. barriga pra dentro. Claro, tem que ser. A minha mãe sempre diz, chupa a barriga, chupa a Bota a barriga. barriga pra dentro, bota a barriga pra dentro. Melhora a coluna e chupa a barriga. Chupa a barriga, ó, ombros pra trás, chupa a barriga. É verdade, mas que Postura. eu até esqueci o que eu ia dizer antes. Essa mulher é muito louca. Olha aqui, ó, vamos falar sobre Marne Barcelos, os aniversários. Eu tenho aqui alguns Vamos rápidos. esquecer. O primeiro aniversariante de hoje é o médico e político maranhense, Dr. Jackson Lago, que foi derrubado pela Rosiana Sarney, em pleno exercício do seu mandato de governador lá do Maranhão. Descobriram lá que a compra de votos, etc., como se a família Sarney não tivesse um histórico bastante conhecido dentro da política do Maranhão. O Jackson Lago, Dr. Jackson Lago. Alfio Basile, que foi treinador argentino de futebol, foi um grande Zagueiro do treinador. Racing. Ele treinou a seleção argentina numa Copa do Mundo que foi eliminada. A Copa de 70, que foi a única Copa que a Argentina não foi. Isso. Alfio Basile. Alfio Basile. O grande cantor belga, claro que fala francesa, na Bélgica se fala uma das línguas é o francês, o Salvatore Adamo. Adamo. Ele tinha uma Adamo. música. Foi um cantor de uma música só. F como F fã. como F como fã. F Exatamente. como fã. Muito legal. F como fã, F como né? fã. F de mulher. O Gilberto Braga, dramaturgo brasileiro, de aniversário hoje, grandes novelas da Globo. E o ministro Celso de Mello, completando hoje também 72 anos de idade. A bela atriz australiana Toni Collette fez grandes filmes. Eu acho ela uma mulher muito interessante, muito bonita. O ator brasileiro Lázaro Ramos, completando hoje 39 anos. Eu quero dizer para vocês que esse ator negro de cinema e televisão do Brasil é um dos melhores atores desse Então, país. eles uma vez em Gramado, que é inteligente. É uma personalidade, casado com a Thaís, que é uma moça lindíssima, talentosíssima. E ele hoje, sinceramente, é uma das grandes expressões do teatro, da televisão e do cinema do Brasil. Lázaro, parabéns a você pela sua atuação e pela sua conduta irreprochável. Outro aniversariante, o Tiago Fragoso, também ator brasileiro, completando hoje 36 anos de idade. Aos aniversariantes, o nosso abraço. Muito bem, Marne Barcelos, muito bem. osul.com.br é o nosso site de notícias, onde você fica sempre atualizado, 24 horas. Para você ter acesso a ele, basta você baixar o app, não custa absolutamente nada, osul.com.br, na plataforma que for a melhor para você. Ali você tem notícias como balança comercial bate recorde para meses de outubro com 5,2 bilhões de superávit,
Petrobras aumenta em 6,5% o preço do gás para comércio e indústria. E aquelas coisinhas que nós estamos falando aqui no programa. Rodrigo Maia cobra a posição oficial do governo após acusações de ministro. E também você pode acompanhar o movimento nas estradas, principalmente na Freeway. Eu quero dizer para vocês o seguinte, esse feriado de finados, o movimento, quem não precisar, não sai de casa, porque é uma loucura. E até porque nós estaremos neste dia 2 de novembro, nesta quinta-feira, feriado, ao vivo, em cores aqui, levando as informações até você, o bom humor, a descontração, a gritaria, tudo que você gosta está sempre aqui no Atualidades. Só quem grita nessa mesa é o Vitorino. Que viu que calmaria esse programa de hoje, hein? Muito calmo. Todo mundo Só o Vitorino que grita aqui. Agora, foi preso um cidadão de 34 anos na noite de terça-feira. Ele estava assaltando um carro, um táxi, na Oscar Pereira. A polícia prendeu, foi levado até o Palácio da Polícia, na segunda delegacia de pronto atendimento, foi algemado numa barra de ferro e fugiu do Palácio da Polícia. Isso parece que é meio usual. Fugiu do Palácio da Polícia, mas que vergonha, gente. Estava dentro do Palácio da Polícia, algemado e conseguiu fugir. Em delegacias já tinha acontecido, agora no Palácio da Polícia também. Já tinha, que a gente não lembra mais, são tantas emoções. Uma coisa que aconteceu, e graças a Deus aconteceu, o Ministério Público do Rio de Janeiro tomou uma providência, acabaram com a Cinemateca, aquela do presídio lá onde o senhor Sérgio Cabral está, né? É um absurdo. Acabaram com aquilo tudo, que era uma bandalheira aquilo, né? Um telão de 70 e tantas, 80 polegadas, bons filmes, poltronas, não sei o quê. E um cara para administrar aquilo, para cuidar, que ia ter uma progressão de pena a cada 3 dias dedicados a cuidar da Cinemateca do presídio onde o Sérgio Cabral está, era um dia menos de redução na sua pena. Graças a Deus, o Ministério Público do Rio de Janeiro tomou uma providência e acabaram com isso, que era uma vergonha, né? Uma bandalheira. Vai varrer o corredor, vai varrer a cela, vai pintar a parede, e aí sim. Seriam 29 mil reais investidos nessa sala de cinema. Mas tudo foi doado pela igreja do não sei aonde. E a igreja negou. Tudo mentira, tudo mentira. E eles não ficam nem com a cara vermelha. E o Gilmar Mendes deixou ele ficar no presídio né? Impediu que ele fosse para o outro presídio. Alegando falta de segurança na penitenciária federal. Eu não entendo se a penitenciária de alta segurança... Tem um máximo de segurança. Quer dizer, eu não entendi isso. Ele disse que lá tinham bandidos que, enquanto ele era governador, ele mandou para o presídio e tal. Ele alegou. Mentira. Se ele é amigo dos caras, tem conchave. Vai que ele não deu o troco pra ele. Vai que ele não repassou. E aí... Tem razão. Sempre tem razão, tá bom. Tem que respeitar militares, sim, diz Eugênio Carlos. Como podem amar e idolatrar ladrão? Intervenção militar já agora. O povo no Brasil só funciona com disciplina, ordem e regime duro, é o que diz o nosso telespectador. Agora, uma coisa também lamentável que está acontecendo é o governo que está tirando dos jovens o financiamento. Me ajuda, Marne. O FIES? O FIES. Que vergonha. Que vergonha entre os cortes que está fazendo. Alegando falta de verba? Alegando falta de verba. Ou seja, as pessoas, muitas e muitos de nós, jornalistas e muitos outros profissionais, que só conseguiram se formar ter um diploma porque conseguiram estudar com esse financiamento, que é aquele que você, depois de formado, passados 2 anos de formado, você começa a pagar o financiamento. Dependendo da bolsa que você tinha. Exatamente. E agora, o corte
de orçamento está pegando esse lado. Aí é muita vergonha, né? É muita vergonha de fazerem esse corte exatamente por aí. Enquanto isso, o fundo bilionário para os partidos. Enquanto isso, as emendas parlamentares, inclusive com dinheiro de uma ponte que não tem nem projeto ainda, para isso tem dinheiro. Agora, para a educação... Aí quando um jovem quer ir embora para os Estados Unidos, quer ir embora para a Suíça, quer ir embora para a França, para a Alemanha, para Israel, sei lá para que lugar, as pessoas ficam, não, mas fique aqui no Brasil. Mas como é que a pessoa vai ficar no Brasil? Qual é a alternativa profissional de um jovem que sai aqui da universidade, que nós temos ao lado aqui, paga uma fortuna pelo curso, vem, porque fazer uma faculdade, um curso universitário é uma coisa cansativa, tem que estar muito atuante, etc. Caríssimo. E caríssimo, para trabalhar aonde depois? Qual é a perspectiva, qual é a alternativa? É por isso que as pessoas estão ficando cada vez mais alienadas. Aliás, porque elas não... O que eu vou fazer da minha vida? E isto é que provoca o processo depressivo nos jovens. Aí o filho está lá, sentado, sem vontade de sair, sem partir para a balada, por causa da falta de perspectiva. Ah, isso aí tem que arrumar uma namorada, ou ela tem que arrumar um namorado. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. O Brasil é um país que não se preocupa com os seus jovens, com as suas crianças, é um país que não se preocupa, os governos, isso eu quero dizer, o país são os governos, não se preocupa com os adultos e muito menos se preocupa com a velhice. Muito, porque os velhos estão todos aí atirados com esse salário mínimo aí que não dá para ninguém sobreviver. Então essa é a realidade do nosso país. Então toda pessoa que vem, quando vem falar comigo, pergunta, o que o senhor acha? Eu indico a Nova Zelândia, além do Uruguai, né? Eu sou apaixonado pelo Uruguai. E Nova Zelândia, que é um belíssimo país, é um país do tamanho do Rio Grande do Sul, uma ilha, né? A segunda ilha da Oceania, tem em torno de 5 milhões de habitantes, onde você deixa o carro à noite aberto, deixa a janela da casa aberta, porque não existe essa roubalheira que nós temos aqui no Brasil, ou outros países, né? Magda, onde é que você está o Vitorino agora? Eu não faço a menor ideia, porque eu achava que ele estava com dor na coluna, que foi o que ele disse, mas ele não mandou nenhum e-mail para nós. Não tá nem nos vendo. Eu, quando estou em casa assistindo, eu mando um recadinho. Eu acho que ele saiu do banheiro agora e caiu na cama ofegante. Mas deve ter tomado um remedinho bem forte, tá dormindo. Ruminante precisa de mais tempo. Diazepam. Diazepam? Ele gosta de diazepam e dormanite. Tomou um remédio e dormiu, gente. Dor na coluna é uma coisa muito séria. Dói muito. Olha a nossa Márcia Diniz. Eu tive lombalgia. Márcia Diniz, ótimo. A nossa Márcia hoje Diniz. que ela é muito patricinha. Te disseram. Graças a Deus. Que bom que alguém pode ser patricinha. Olha o jeito não que ele tem fala. nada melhor no mundo do que Teve ser uma patricinha. família que bancou isso. Não, bancar não, porque ela trabalha feito uma maluca. Não, mas ela pode, graças a Deus, ter o senhor Tem que ela... 3 filhos, ela trabalha tem 3 filhos, tudo ela mais. carrega as filhas, ela cria bem as filhas. Que bom, tem um marido legal, tem mãe, tem pai, tem família. Que bom. Maravilhoso. Nem te Por que conta a minha a pessoa viagem tem que eu vou ser uma fazer. escrava Isaura aí? Tinha um filme que eu Por quê? assistia quando eu era adolescente, era As Por que a Patricinhas de pessoa Beverly tem que Hills. sofrer? Não Eu queria ser precisa. como aquelas patricinhas, as patricinhas de Beverly Hills. Não, mas eu isso queria ser também muito igual a elas. Porque qual é o problema de ser Eu acho que é patricinha? super bom. Eu queria ser assim também. Eu também. Aí eu queria. Tu também queria. Eu também queria ser patricinha. Mas o que é ser patricinha? Eu queria ser Mauricinho. O que é Filho ser e patricinha? Patricinha. Patricinha é aquela mulher que anda de iPhone 7 Plus, Eu tenho. bolsa Louis meu não é Vuitton, Plus, não é sapato caro, Não tenho também. sempre tomando café na pá de Chagas, casada com um cara rico. Ela e é. o esporte dela é pilates, Eu é faço. funcional. E Eu o faço. máximo do trabalho Magda tá dela mais patricinha é levar, do que- é levar Eu sou os mais filhos, patricinha é que levar agora. os filhos no colégio caro, tipo Querido, Anchieta, fala, levar filho, Não, nenhuma cuidar de ajuda, filho é muito trabalho. Eu acho um aluguel. E Trabalheira. não tem remuneração, tu sabia? Não. Tem, Isso é tem, uma sim. coisa... O quê? beijo e o abraço dos filhos. Ah, não. Ah, é. Isso aí é outra coisa. Isso é E outra algumas coisa. vezes É que as pessoas acham que não dá trabalho. E algumas vezes não o beijo, o abraço, mas umas papadas que a gente leva dos filhos também, com que daí, certeza, olha, não é fácil. Agora, o seu Chicão E Tofani, magoa. na outra Que, vida, querido? quando ele for a Francesca... a Ele vai ver o que é bom pra tosse. Aí quando você for a Eu quero te ver Francesca, você vai ser grávido. Patricinha? Não, você é uma mulher extremamente interesseira. Ai, que maravilha. Cara, pra Para mim... ser patricinha, entendeu? Não, eu vou ser uma mulher que o cara vai me convidar pra jantar aonde? Já não quero. Não tô Você fora mora dessa aonde? operação. E qual é o carro que ele deve ter?
carro não é importante, porque esses mandrakes no estudo de carro devendo Já que a gente 120 tá na- É isso. Quero ver onde é que eles vão jantar. Eu quero te Vocês vão dizer. no 300, Eu acho que eu vou me animar. Presta atenção. De mil pila. Vou me animar a contar uma história da minha vida. É. Ai. Vamos lá. Ai, Pode a durar história. Será que eu conto ou não conto? Ai. Tem que contar. Depois roda a vinheta. Roda a vinheta. Carla Krieger, esta é sua vida. Senta aqui lá. Olha aqui, Patricinha. É. Tananana. Eu, separada já, né, do meu primeiro casamento, e o meu pai me deu um Fiesta, que deve ter 25 anos agora, sei lá, o Fiesta já era antigo. Então era um Fiesta muito antigo. E aí, não fiquei nem com carro, nem com nada, né, da minha separação, então o pai me deu o tal do Fiesta. E o Fiesta tinha problema nas portas. Aí no início ele não abria as portas de trás, né? E aí depois ele teve problema nas portas da frente. Daí assim, só abria a porta do Era o Fiesta motorista. espanhol, o espanhol E o meu aqui, pai dizia assim, mas não vai mandar arrumar esse carro? Eu disse, não, pai, abrindo a porta do motorista tá tudo Tá bem, bom, já né? tô lá Tá bom, dentro. já tô lá dentro, Olha eu entro só. e saio. Daí eu abria por dentro as outras portas, né? Aí um dia eu fui sair com um gatinho num lugar super bacana, na casa de amigos e tal, depois- e fui com festa. Sem Depois tu pergunta, ficou com o Chicão. gatinho. Deixa ela contar. Olha o detalhe, Tu o Fiesta pegou o estragou. gatinho com o carro? Não, querido. O gatinho era super rico e tal, mas não era Esse é por o isso. retrato da Patricia. Não. Não anda com mortofone. Querido, Ela precisa contar. Primeiro lugar, eu tava de Fiesta, andando de um lado pro outro, e adorava uma cidade baixa da vida, tá? Aí, nesse dia, as 4 portas, Marne Barcelos, Trancaram. estragaram, tá? Ah. E aí, eu disse, bom, mas como é que eu vou pra esse tal desse encontro? Vou ter que ir, né? E aí, eu não me dei conta, né? Cheguei, saí pelo porta-malas, meu pai não. Aí, na descida, Marne, eu vou ter que entrar pelo porta-malas. Eu não me dei conta. E estavam todos. Inclusive, eu digo, meu Deus, bom, vou lá, assumi, né? Entrei pelo porta-mala, eu tô com problema no meu carro. Nenhuma porta funcionava. Mas deu Tu tudo certo. acha que o cara depois não desistiu da operação? Não, tá mulher bonita. Claro que desistiu. Óbvio. Então o cara não babaca. Ainda bem que a minha porta estragou, entendeu? Ai, jura, Chicão, que tu ia olhar a mulher entrando pelo porta-mala, as portas todas. Eu acho o maior barato a mulher na parada de ônibus, passando parece? chuva, o desequilíbrio social. eu Esse acho mó Chicão é um barato. artista. Tira dele. Falso. É um blefe. Falso. Ô, Carla, era problema de junta. Junta tudo e bota. É uma junta. É legal essa história, tá pelo porta. Não, é A mulher maravilhoso. bonita fica legal, mas Mas a eu mulher achei bom, feia. eu disse bom. A mulher feia entrando pelo porta-malas fica Azar uma- dele, foi ele que Parece que perdeu. entrou um cachorrão lá isso dentro. Foi ele que perdeu. Ele perdeu. Mas uma grande mulher, inteligente. Hoje deve se arrepender e eu Tá dou vendo graças agora na a Deus. televisão? Ele tá Eu vendo tô na muito bem, televisão. obrigada. E agora como é que eu posso ser? Não pode ser, né? Não, agora não. Agora não Olha tem aqui, mais. ó. Nós Acabou vamos a encerrando o oportunidade. nosso programa de hoje por aqui. Amanhã tem mais. Amanhã não, né? Mais tarde desta quinta-feira, dia 2 de novembro, dia de finados. Nós estaremos aqui bem animados, ao vivo em cores, logo após o Jornal da Pampa, para mais um encontro com vocês. Tenham todos uma boa noite e até lá.